Vou postar. Então, eu gravo a aula, aí eu posto para vocês uma aula mais tarde, tá? O link Tá. para vocês abrirem lá no YouTube. Então, tudo vai estar gravado. Aí facilita para quem não pode comparecer. Então, olha só. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. A maioria veio. Eu nem esperava. Então, vocês estão de parabéns. Falar que isso tudo vai passar. É só uma fase que a gente está vivendo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês desabilitarem o microfone para facilitar o áudio, tá? Aí, qualquer dúvida. Aí, agora ficou bom. Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só você me interromper no áudio, tá? Professor, explica de novo, tá? Que a gente volta na explicação. Então, eu vou projetar aqui para vocês como se a gente estivesse lá na sala de aula, utilizando a lousa, tá? Então, eu vou projetar aqui uma tela. E eu quero que você, alguém, por favor, diga o que está vendo. Vocês estão vendo aqui uma lista de exercícios lá no PowerPoint? E não tem E acesso agora só. deu. Deu, né? E todos estão vendo? Às vezes tem um delay e vocês não conseguem ver assim imediatamente. Tá todo mundo vendo, gente? Todo mundo tá vendo? Dá um feedback aí, por favor, para mim. Tá aparecendo. Tá só você, Murilo? E os outros? Deu um retorno aí, gente. Só o Murilo tá aparecendo? Todos Não estão vendo? apareceu. Apareceu. A Camila, a Gabriele, Zilda, Bom dia. Stephanie. Bom dia. Quem é? Uai, quem que é? Adivinha? Alamanda. Meu Deus, bom dia. Você veio. Parabéns, Hã? Alamanda. Parabéns. Ai, nossa, eu pensei que eu não ia conseguir. Não, mas você consegue. Tudo a gente vai conseguir aqui, todo mundo junto. Ai, Armário, você já passou algum conteúdo ou só tá conversando por enquanto? Tá, a gente vai começar agora, nesse momento, ó. Esperando Então você. bora lá. Então vamos. Eu vou desabilitar o seu microfone aqui, só para. Não, eu vou. Oi, já desabilitei, tá? Tá, Alamanda, desabilitei. Então, olha só, qualquer dúvida, é só você perguntar via áudio, tá bom? Organizadamente. Então, olha só me dê novamente um feedback, todo mundo, só falando sim. Vocês estão vendo uma tela onde tem uns exercícios? Sim, estamos vendo. Então Sim. tá, todo mundo. Ótimo. Então tá. Todos estão vendo? Estão vendo, gente? Todos? Sim. Então tá. Então eu vou começar, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aqui. Tá? Então vamos lá. Esses exercícios aqui eu postei lá na época, na nossa sala no Google Classroom, naquela época, tá? Onde nós não tínhamos uma padronização onde postar as coisas, tá? Então, olha só. A matéria que eu postei na época foi essa aqui, ó. Que era uma evolução. O que nós vimos em sala de aula? Deixa eu desligar o áudio aqui. Tem alguém aqui com o áudio ligado. Deixa eu ver. Acho que eu... Aí, é o Murilo. Pronto. Então, na época, o que nós tínhamos visto em sala de aula? Nós terminamos o conteúdo de ligações químicas, né? Então, lembra, fizemos umas atividades em sala, lá no quadro, eu fiz lá alguns exercícios, e a gente terminou na sala de aula aqui, ó, em ligações químicas, tá? Então, a partir de soluções, ninguém tinha visto. Então, a partir de agora, aula de hoje e aula de semana que vem, nós vamos abordar as soluções, que é a nossa próxima matéria.
Uma pergunta importante. Para você começar a entender o conteúdo de soluções, você precisa entender o conceito, o que é uma solução. Mas olha só que fácil, quer ver? Eu tenho na química, vocês estão vendo aí, eu escrevendo, falando e escrevendo? Vocês estão vendo, gente? Eu escrevendo? Sim. Então, beleza. Então, eu vou continuar aqui. Então, quando a gente pensa em soluções, eu preciso mostrar para vocês dois conceitos importantes dentro da química, extremamente importantes. Primeiro conceito de mistura homogênea e o segundo conceito de mistura heterogênea, tá? Então eu faço uma pergunta. Só mentaliza aí. Se eu pegar um copo e colocar água e na sequência colocar óleo, eu faço uma pergunta para vocês. O óleo se mistura com a água ou vice-versa? A resposta é não. Não. Óleo e água não se misturam. Óleo e azeite não se misturam. Então, quando você tem duas substâncias que não se misturam, nós chamamos isso de mistura heterogênea. Então, o que é uma mistura heterogênea? É quando os seus olhos enxergam duas ou mais fases. Eu tenho a fase da água e a fase do óleo. Eu tenho a fase da água e a fase do azeite. Então, quando as substâncias não se misturam, você chama isso de mistura heterogênea. Agora, o outro exemplo é a mistura homogênea. Se eu tenho água, adiciono um pouquinho de sal, o sal se mistura com a água. Ou seja, os seus olhos não enxergam nem a água sozinha e nem o sal sozinho, porque o sal se misturou com a água. Então, quando as substâncias se misturam, a gente chama isso de mistura homogênea. Então, mistura homogênea é quando você enxerga somente uma fase. Quer ver um exemplo? A Alamanda está em Nerópolis. Nesse momento, na casa dela, ela resolveu ir na cozinha para fazer um suco. Como é que você faz um suco? Você pega uma jarra, coloca água. Aí você vai lá no armário da sua cozinha e pega um pacotinho de suco, um tangue laranja, tem que ser laranja, né? Porque laranja é melhor. Eu vou, rasgo esse saquinho de suco e coloco dentro da jarra. Aí eu pego uma colher e misturo. Por que você mistura? Para você dissolver o suco na água. Ou seja, antes de você começar a fazer o suco, você tinha a água de um lado e o pozinho do suco do outro lado. Você enxergava duas coisas. Quando você mistura o suco na água, o que você enxerga? Uma coisa só. Porque o pozinho de suco se dissolveu na água. Então, quando você pensa em mistura homogênea, tem que pensar em que as substâncias se misturam. Mistura heterogênea é quando as suas substâncias não se misturam. Agora, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso com o nosso conteúdo que se chama soluções? Olha que coisa importante. Quando você pensa em soluções, eu penso em duas coisas extremamente importantes. Dois conceitos. O primeiro conceito é de soluto. O segundo conceito é de solvente. Agora me ajuda aqui, pelo amor de Deus. O que é um solvente e o que é um soluto? Soluto é uma coisa, solvente é outra. Alguém pode me explicar, Gabriele, vou escolher aqui por nome. O que é um solvente? Você pode me explicar? Pode falar, Gabriele. Ele.
Gabriele. Gabriele. Tem que mudar. Aí. Opa, Gabriele, tava dormindo. Não, O que é um solvente, Gabriele? eu não tô lembrada, mas eu lembro de ter Gabi. olhado alguma coisa sobre. Gabi, você sabe sim. Quer ver um exemplo? Eu tenho água. Você sabe o que é um solvente? Você tem água, mas o suco. O que é um solvente? Solvente é quem dissolve o soluto. Dissolve na água, é o suco, no caso. Então, solvente é o que dissolve o soluto. O soluto é dissolvido pelo solvente. Então, no caso do suco, quem é o solvente? É a água, e quem é o soluto é o pozinho. Suco. Isso. Tá? Tá. Ganhou ponto. Amém. Então, olha só. O solvente é sempre a substância que dissolve o soluto. E o soluto é a substância que é dissolvida pelo solvente. Então, no caso do nosso suco, o solvente foi a água e o soluto foi o pozinho. Porque a água dissolveu o pozinho. E o pozinho foi dissolvido pela água. Tá? Então, quando você pensa em solução, você pensa em dois conceitos, de soluto e de solvente. Então, agora vem a pergunta que não quer calar. O que é uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Então, é assim, ó. Eu tenho água e um pouquinho de sal. Você sabe que o sal vai ser dissolvido na água. Quer dizer que as substâncias se misturam. Consequentemente, água mais um pouquinho de sal é uma solução. Então, solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Quer ver um exemplo? O Murilo. Murilo lá na festa, lá na pecuária de Perenópolis. Tá lá, dançando, bebendo, e ele do nada desmaiou. Tá lá no chão, quase morrendo de tanto ter bebido. Gente, tem que levar para o hospital, não tem? Quando você vai para o hospital, se o médico for bonzinho, o que ele vai dar para você se recuperar? Glicose. Soro glicose. É um soro glicosado. Quando você olha para o soro glicosado... Espera aí, gente. Desliga o áudio, por favor. Aí. Obrigado. Quando vocês olham para o soro glicosado, o que você enxerga ali? Um líquido branco. Os seus olhos enxergam isso. Mas ali dentro tem duas coisas. Tem água e tem glicose. Por que você não enxerga a glicose separada da água? Porque a glicose se misturou com a água. Então quer dizer que o soro glicosado é uma solução. É uma mistura homogênea, tá? Então, a partir de agora, o nosso foco é sempre substâncias que se misturam. E isso é chamado de solução. Então, água mais um pouquinho de sal é uma solução. Água mais um pouquinho de açúcar é uma solução. Água com um pouquinho de vinagre é uma solução. Então, a partir de agora, se atentem a isso, tá? Eu vou apagar aqui, então, essa primeira parte para a gente continuar. Então, o nosso foco agora são as soluções, que são misturas homogêneas. Só que eu não vou perguntar assim para vocês, tem condição? Olha só, olha uma pergunta. O que é uma solução? Aí você vai e responde, é uma mistura homogênea? Não é muito fácil essa resposta? Eu não vou perguntar isso. Só que quando você fala de solução, a parte mais interessante são as famosas concentrações de solução. Se você tem uma solução, você precisa indicar qual é a sua concentração. Então, o nosso foco agora está aqui, ó, nesse enredo, nesse título, nesse tópico. Concentração
da solução. Então, presta atenção como é que é fácil. Ó, foca. Você tem ali uma jarra. Você colocou água. Aí você abriu um saquinho de tangue laranja e colocou dentro dessa jarra e misturou. Qual é a pergunta que eu vou fazer para você? Eu não vou fazer a pergunta o que é uma solução, porque você já sabe. Professor, solução é uma mistura homogênea. Quer dizer que o suco se misturou com a água. Eu não vou fazer essa pergunta. Eu vou perguntar o seguinte: qual é a concentração do suco nessa jarra? Essa é a minha pergunta. Professor, como é que eu vou fazer? Você vai fazer da seguinte forma, ó. Quando a gente pensa em concentração de solução, eu tenho que pensar em três coisas importantes. Basicamente, nós temos três tipos de concentração de solução. A primeira é essa aqui, ó, concentração comum. A concentração comum é representada pela letra C maiúscula. Opa. O segundo tipo de concentração é a concentração em porcentagem. E o terceiro tipo de concentração, que é a mais importante para vocês da farmácia, é a concentração molar. O símbolo é o emisão. Então, o que vocês vão estudar a partir de hoje? Esses três tipos de concentração. A concentração comum, que é representada pela letra C maiúscula, a concentração em porcentagem e a concentração molar, que é o emisão. Tá? Então, olha só que fácil, quer ver? Olha só. Eu vou apagar aqui em cima, porque depois vocês vão acessar a aula gravada e vão poder ter acesso às informações, tá? Então, nós vamos começar hoje pela concentração mais fácil. É a famosa concentração comum. Então, de novo, o nosso foco agora é entender as concentrações de uma solução. Imagina você na indústria fazendo um controle de qualidade, utilizando uma farmacopeia, e lá você lê a seguinte informação: preparar uma solução 5 gramas por litro de determinado soluto. Você tem que saber preparar uma solução. E preparar uma solução é você descobrir as suas concentrações e como fazer isso na prática. Então, olha só. Como é que você encontra a concentração comum de qualquer solução? De qualquer solução. É muito fácil. Para você descobrir a concentração comum de qualquer solução, existe uma fórmula. E qual é a fórmula? Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quem acessou as videoaulas viu, através dos vídeos, que eu postei essa fórmula. Então, para você encontrar a concentração comum de qualquer solução, você pega a massa e divide pelo volume. É só isso. Só que aqui tem um detalhe importante. Quando você pensa em volume, você pensa basicamente em duas unidades. Quando eu falo volume, eu tenho certeza que vem à sua cabeça as seguintes informações: ml e litro. Então, geralmente, quando você fala de volume, você tem nas duas unidades, ou é ml ou é litro. O importante é você saber converter uma unidade na outra. E quem acessou os vídeos, que eu sei que todo mundo acessou, tenho certeza, lá eu mostrei como você converte as unidades. Então, eu vou converter aqui para vocês, colocar aqui a fórmula de conversão. Para você passar de ml para litro, você pega o número e multiplica por 1000. Para passar de ml para litro, você pega o número e multiplica por 1000.
Para você passar de litro para ml, você pega o seu número e divide por 1000. Então, essa é a nossa conversão. Para você passar de ml para litro, você multiplica por 1000. E para você passar de litro para ml, você divide por 1000. Tem que saber essas conversões aqui, para você poder aplicar isso nos problemas. O pessoal está tranquilo até agora? Dê um feedback aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até Abre o agora tá áudio. tranquilo. Tá de Tá boa. tranquilo? Tá Então mais tá do bom. que o senhor passou nas videoaulas mesmo. Tá. Por isso, gente, quem se esforçar aqui, quem tiver disciplina, vai sair super bem, porque a gente está tendo uma aula ao vivo aqui, ó. Vai dar certo. Então, olha só. Eu vou agora para os problemas para você entender como se faz. E você vai sair daqui hoje com a alma lavada, porque você vai sair daqui feliz. Porque valeu a pena ter ido à aula. E no final tem uma surpresa para vocês. Eu me esforcei para planejar uma surpresa para vocês às 10 horas da manhã. 9h50, 10 horas, 10h05, não sei. Nossa aula vai até 10 horas. Então vai ter uma surpresa, tá? Quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Olha só. Vamos ler aqui o problema para você entender o que ele está te pedindo. O importante aqui é você ser detalhista. Então vamos detalhar aqui o que ele está pedindo. Ó, calcule a concentração. Concentração. Então ele está te pedindo a concentração. O mais importante é você se atentar à palavra concentração e se atentar a duas coisas importantes. Ele quer que a sua concentração esteja em grama e esteja em litro. É grama por litro. Então, a sua massa, obrigatoriamente, tem que estar em grama e o volume, obrigatoriamente, tem que estar em litros. Tá, então vamos ler de novo. Calcule a concentração em grama por litro de uma solução. Então, se ele fala solução, quer dizer o quê? Que o soluto e o solvente se misturam. Preparada com 3 gramas de cloreto de sódio, dissolvidos em água suficiente para produzir 200 ml de solução. Então, quer dizer o seguinte, que esses 3 gramas aqui de cloreto de sódio se misturaram em 200 ml de solução. Por isso que eu falo que isso aqui é uma solução. Eu peguei 3 gramas de cloreto de sódio, coloquei 200 ml de água, misturei. Quando você mistura, o cloreto de sódio foi dissolvido pela água. Consequentemente, isso aqui virou uma solução. Então, qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a concentração da solução. E a concentração em grama por litro. Essa é a pergunta. Agora presta atenção. O que o problema te deu? Ele te deu aqui duas informações importantíssimas. Ele falou que tem 3 gramas do cloreto de sódio. Quando eu falo a palavra grama, o que vem à sua cabeça? Vem ventilador, abajur, impressora. Na minha cabeça, grama tem a ver com massa. Então, a massa do cloreto de sódio é 3 gramas. Grama tem a ver com massa. E quando você vê a palavra ml, o que vem à sua cabeça? Volume. Então, o volume da sua solução é 200 ml. Então, agora é muito simples. Olha só. Eu vou apagar aqui, só para chegar um pouquinho para cima, para dar um espaço. Então, olha só.
É só você colocar na fórmula. Qual é a fórmula? Concentração é igual a massa sobre volume. Essa é a nossa fórmula. A de sempre. Eu apaguei aqui, né? Então, concentração é igual a massa sobre volume. Essa é a nossa fórmula. Agora, só você se atentar, ó. Quanto vale a massa do soluto? 3 gramas. Ele te deu. Dividido. Agora é que você pode errar. Porque o volume que o problema te deu está em ml. Só que o problema te pede em litros. O volume está em ml e o problema te pede em litros. E aí, professor? Você pode colocar aqui embaixo 200 ml? Não. Tem que transformar o volume em litros para depois colocar na fórmula. Porque ele te pede volume em litros. Só que aqui ele te deu em ml. Aí você vem aqui em cima, ó. Como é que você passa de ml para litro? É o contrário, tá, gente? Aqui, ó. Conserta aí, ó. De ml para litro, você divide por 1000, tá? Conserta aí no caderno. Então, para você passar de ml para litro, você divide por 1000. Então, eu vou pegar 200 e vou dividir por 1000. Então, 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Então, agora, você transformou o volume que estava em ml em litros. Então, agora, você vem aqui e joga na fórmula, ó. Concentração é massa sobre volume. A massa vale 3 gramas. E o volume vale 0,2 litros. Se você pegar a sua calculadora e dividir 3 por 0,2, a resposta será 15 o que, professor? Gramas por litro. Essa é a resposta. O grande problema, o que você pode errar na questão? É simplesmente se você não se atentar às unidades. Aqui, ele pede em litro. Só que ele não te deu volume em litros, ele te deu volume em ml. Você não pode colocar aqui embaixo na fórmula o volume em ml. Primeiro transforme para litros, para depois colocar na fórmula. Tá? Eu vou fazer a questão 2 para a gente reforçar o conhecimento. Tá? Eu vou apagar aqui para dar um espacinho para a gente fazer a 2 aqui na tela. Eu vou até abrir aqui fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma nova aba, vou colocar essa questão aqui, para a gente ganhar espaço. Aí. Deixa eu aumentar. Aí, então eu vou apagar aqui a questão 2 e eu vou fazer lá na outra aba do PowerPoint, tá? Eu vou copiar essas informações lá para a gente não se esquecer. E você sempre ter ela do seu lado. Então, olha só. Questão 2. Em 200 ml. Aí você pensa, ml tem a ver com volume. Então, o volume é 200 ml. Tá? Eu vou colocar aqui, vou mudar aqui a fonte para ficar mais bonito. Para me zoar. Tá. Em 200 ml de determinado leite em pó integral, há, após dissolvido em água, 240 gramas de cálcio. Aí eu pergunto, deixa eu perguntar aqui para alguém, porque para interagir aqui. O André, 240 gramas é o quê? É volume, é massa, é o quê? 240 gramas. Fala pra gente, André. 240 gramas é solução. Não, é a massa. A massa, né? Isso. Então, olha só. Presta atenção. Quando eu falo grama, grama tem a ver com massa, tá? Se eu falo ml ou litro, tem a ver com volume. Então, ele te deu que a massa é 240 e o volume é 200. O que ele está te pedindo? Ó, calcule a concentração em
Gramas por litro. É gramas por litro. Por litro. Então, vamos lá, ó. Qual é a fórmula? A fórmula é a mesma, não vai mudar a fórmula, gente. A fórmula é sempre a mesma. Ó. Concentração é igual a massa sobre volume. Essa é a fórmula. Não vai mudar. É sempre a mesma. Quanto vale a massa de cálcio? Ele te deu 240 gramas. Quanto vale o volume da sua solução? 200 ml. Só que lá na questão ele pede o volume em litros. E ele te deu o volume em ml. Então, qual é a sua obrigação? Transformar o volume em litros, só depois você pode colocar na fórmula. Como é que você passa de ml para litro? Ah, eu venho aqui em cima, ó, professor. Agora eu já sei, ó. Para passar de ml para litro, eu pego o número e divido por 1000. Eu vou pegar o 200 ml, dividir por 1000, para transformar para litros. Então, 200 dividido por 1000 é 0,2 litros. Agora eu posso pegar esse 0,2 e colocar na fórmula da concentração, que agora já está no volume em litros. Agora, se você dividir 240 por 0,2, pega a sua calculadora para você fazer, tá? Resultado, 1.200. 1.200 o quê, professor? Grama por litro. Que é a mesma resposta lá da questão. Essa é a resposta da questão 2. 1.200 gramas por litro, a mesma resposta que eu te dei. Vocês estão entendendo, gente? Sim, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Tá ouvindo? A gente vai poder fazer o uso da calculadora? Vai, fica tranquilo, lógico. A calculadora é um instrumento, vai usar sim, tá? Quem tá perguntando é o Rodrigo? Sim. Nossa, Rodrigo, rapaz, mas eu tô Tá. feliz hoje, viu? Você veio na aula. Eu tô na fazenda. Hoje, você na fazenda, assistindo uma aula de química, eu acho que todos nós estamos hoje muito felizes, viu? Eu tô feliz. Parabéns, Rodrigo. Você continue assim, viu? Não faltando as aulas. Aí o prof no final te dá um suco de laranja para te parabenizar. Pode deixar. Então tá bom. Tá tudo certo, gente. A Lamanda tá quietinha, todo mundo quieto, tá tudo beleza, gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Oi, Felipe, tudo bom? Felipe chegou. Tá tudo certo, gente? Tá tudo certo. Então tá bom. Anima para falar. Anime para falar. É porque eu já fiz tudo já. Ah, ótimo. Isso aí. Eu vou fazer aqui uma outra questão. O que eu vou fazer com vocês também, gente? Olha só. Até para facilitar. Aqui dá para fazer muita coisa por essa ferramenta. Então, assim, se você se esforçar, vai dar tudo certo. Dá para a gente fazer exercícios aqui online, ó, que bonitinho. Dá para vocês enxergarem tudo. Quem vê as aulas, eu garanto que vai aprender tudo. E toda aula vai ter uma surpresa. Ó, eu vou fazer aqui uma última questão sobre isso aqui. Deixa eu escolher uma questão aqui. Eu vou fazer a questão 3 para a gente encerrar essa história de concentração comum, tá? Então, olha só. Questão 3 é muito fácil. Ó, dissolvem-se 8 gramas de soda cáustica, tá? Aí você pensa assim, o que é soda cáustica? Soda cáustica é um nome comum, é um nome vulgar para o hidróxido de sódio, tá? É uma base muito forte. Então, quando você fala 8 gramas, o que vem à sua cabeça? É a massa. Então, a massa de hidróxido de sódio é 8 gramas, tá? Em água suficiente para obtenção de 500 ml de solução. Aí você pensa, professor, o que é 500 ml?
Opa, eu lembrei, quer dizer que é o volume. Agora, onde está o X da questão? Determine a concentração comum em grama por litro. Grama por litro. Então, se é litro, o que eu vou fazer? Eu já vou transformar o volume em litros. Eu vou pegar o 500 e vou dividir por 1000. Eu vou até voltar aqui, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, para você nunca esquecer essa informação. Para você passar de ml para litro, você divide por 1000. Então, eu peguei o 500 e vou dividir por 1000. Resultado é 0,5. Agora, você vem e coloca na fórmula. Concentração é igual a massa sobre volume. A fórmula não vai mudar, é sempre essa. Opa, sempre essa. Quanto vale a massa de soda cáustica? Ele te deu 8 gramas. Quanto vale o volume em litros? 0,5 litros. Agora, é só você pegar o 8 e dividir por 0,5. Se você fizer na sua calculadora aí agora, o resultado vai ser 16. Se você colocar só 16, está errado. É 16 o quê? Grama em cima e litro embaixo. Então, essa é a nossa resposta. 16 gramas por litro. Tá certo, gente? Problemas de concentração comum? Ficou mais claro agora? Pode falar aí no áudio. Pessoal, pode falar aí, dá um feedback aí, tá tudo beleza? Super. Tudo certo, Tá Alamano, tudo certo. Tá tranquilo, deixa eu ver quem falou aqui, tá tranquilo, Murilo não, Rodrigo falou. Gabriele, Andréia, tá tudo beleza? Stephanie, tá calada, tá muda? Tá tudo bem, né? Ok. Camila também, Camila tá calada, tá tudo bem, né, Camila? Tá bom. Perfeito, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho para outro tipo de concentração. Então, concentração comum, encerramos, tá? Concentração comum é só você saber utilizar a fórmula. É pegar a massa, dividir pelo volume e sempre se atentar para o volume que o problema te pedir. Tá bom? Porque imagina uma situação, gente, olha só que interessante. Você está lá de novo na indústria fazendo um controle de qualidade de um fármaco, tá? Aí, lá na farmacopéia, te fala assim, ó, prepare uma solução 5 gramas por litro. Se você preparar uma solução que o volume esteja em ml, você vai errar a sua concentração. Se você errar a sua concentração, você vai errar todo o seu procedimento de controle de qualidade. Então, para você fazer um controle de qualidade bem feito, tem que fazer uma concentração de uma solução que a farmacopéia te pedir correta. E para você fazer a coisa correta, tem que se atentar às unidades que você está vendo lá. Se ele fala que é litro, o volume é em litros. Se ele fala que é ml, tem que ser em ml. Tá? Eu só quero fazer uma... Só para terminar, eu quero fazer aqui a questão 1 mudando um dado. Eu vou mudar aqui de grama para ml. Tá? Só para você entender como é que você faz uma questão se eu mudar a unidade. Então, ó, calcule a concentração em grama por ml. Qual é a fórmula? Concentração é igual a massa sobre volume, é a mesma. Quanto vale a massa? 3 gramas. Não vai mudar. Quanto vale o volume? Você vai precisar transformar o volume agora? Não, porque o volume que o problema te deu está em ml e ele te pede em ml. Então, aqui é simplesmente você vai pegar o 3 gramas e vai dividir por 200 ml. Aí é só você pegar a sua calculadora que você vai ter lá na avaliação e a resposta é 0015, o quê? Grama por ml.
L. Tá? Então, se eu te pedisse a concentração em grama por ml, era assim que você teria que fazer. Não precisa transformar, porque o volume está em ml e eu te peço em ml, tá? Certo, gente? Vamos mudar agora de concentração? Certo, gente? Fala assim, certo, professor. Certo. Então tá. Então eu vou sair. Todos entenderam? Sim. Sim, gente, todos entenderam, né? Então tá bom. Então tá certo. Então agora eu vou mudar de arquivo, tá? Vou abrir um outro arquivo para a gente falar de uma outra coisa. Eu vou colocar aqui para vocês uma lista de exercícios em que eu coloquei na época. Esses exercícios aqui que eu acabei de fazer com vocês no PowerPoint se referem, deixa eu só abrir aqui, se referem a essa lista aqui que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Só para você se sintonizar do que eu estou falando. Então eu vou compartilhar aqui, ó. Aquela lista, aquelas 5 questões que estavam lá no PowerPoint, se referem a esta lista de exercícios que você viu lá na época do Google Classroom, não é? Eu acho que eu passei para vocês essa atividade aqui lá. Então, essas 5 questões que vocês estão vendo foram as questões que eu acabei de fazer com vocês. Eu fiz a questão 1, fiz a questão 2 e fiz a questão, nem lembro qual foi a outra. A questão 3, né? Nós fizemos essas 3 questões aqui agora. As outras 2 é a mesma coisa. Tá? Então, essa lista aqui, nós acabamos de fazer nesse momento. Então, eu vou sair dela para apresentar para vocês uma outra lista. Deixa eu abrir aqui. Aí. Foi essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa lista aqui, que apareceu aí para vocês, e vocês acessaram lá e vocês viram ela, é uma lista que tem 20... No final aqui tem 30 exercícios, só que eu pulei alguns, tá? Por exemplo, aqui não tem o 6, já foi pro 9, não tem o 3, então aqui deve ter no máximo uns 20 exercícios, tá? O exercício 1, o exercício 2, você nem é para fazer nada, porque você nem viu. O que eu pedi para você fazer na época? Era só a questão 11, a questão 12 e a questão 13. Para quem acessou os vídeos, eu fiz a questão 11 com vocês, e se eu não me engano, eu fiz a 13 também. Eu acho que a 12 eu também fiz. Se eu não fiz, eu vou fazer agora a 12 também, né? Então, lá no áudio, no vídeo, eu fiz essas 3 questões. Me escuta. O resto não é para fazer nada agora. Então, dessa lista aqui que vocês viram lá, eu já fiz as que vocês precisariam fazer. Era só a 11, a 12 e a 13. Então, você vai pegar essa lista aqui que você tem e vai deixar em stand-by, na espera. Porque eu vou falar hoje, na próxima aula, alguns embasamentos teóricos para você dar prosseguimento na sua lista. Então, essa lista aqui você esqueça nesse momento para depois você retomar, tá?
Então, eu vou sair dela e colocar outra lista para a gente trabalhar hoje. É a lista de porcentagem. Deixa eu abrir aqui a lista. Aí. Eu vou compartilhar com vocês na minha tela. Compartilhei. Para quem acessou na época os vídeos, viu em um certo momento esses dois exercícios para vocês fazerem. Então vamos voltar aqui no nosso conhecimento. O que é uma solução? É uma mistura homogênea. Quando você fala em solução, é muito importante você determinar a sua concentração. Nós temos basicamente 3 tipos de concentração, as mais importantes. Concentração comum, que nós já vimos. Concentração em porcentagem, que vamos revisar agora. E a terceira concentração, que é a concentração molar, nós vamos ver nas próximas aulas, que é a mais importante para vocês, tá? Então, agora o nosso foco é o segundo tipo de concentração, que é a concentração em porcentagem. Agora eu vou utilizar aqui, eu não sei quem eu vou utilizar o Murilo. O Murilo vai ser a nossa cobaia. Então, de novo, o Murilo está lá na festa, bebendo igual um louco, passou dos limites. Só que ele levou com ele alguns amigos. O Rodrigo estava com ele, a Stephanie, que é a melhor amiga dele, também estava lá do ladinho dele, dançando, show do Jorge Mateus. Tá lá, ó, pecuária, dançando e bebendo, passou da conta. Bebeu muito. Aí, de repente, o Rodrigo olhou para o Murilo e não me enxergou. Por que ele não enxergou? Ele já estava no chão. Desmaiou o Murilo. Aí o Rodrigo falou para a Stephanie, Stephanie, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí a Stephanie teve uma ideia. Chamou o SAMU. Daí chamou o SAMU, entrou lá na pecuária, colocou o Rodrigo dentro do carro e levou lá para o hospital de urgências de Anápolis. E o Murilo ficou lá na maca, esperando atendimento. Só que ninguém sabia se ele tinha morrido ou não, porque o cara bebeu demais. Só que o Rodrigo e a Stephanie ficavam lá fora tentando obter notícias do Murilo. Desesperados. Todo mundo querendo saber cadê o Murilo, ele morreu, não morreu. E o Murilo está lá dentro da maca. Chega o médico. O procedimento, igual você já sabe, é pegar o soro glicosado e injetar na veia do Murilo. Só que o Murilo estava desmaiado. Só que Deus foi misericordioso com o Murilo. Deus abriu os olhos do Murilo. E quando o Murilo abriu os seus olhos, ele poderia ter enxergado a enfermeira, ele não enxergou a enfermeira, ele não enxergou o médico, ele não enxergou a parede da sala que ele estava, ele não enxergou o teto dessa sala que ele estava. A única coisa que o Murilo enxergou foi o soro. E lá no soro tinha um número. Ele olhou para esse soro e mentalizou o número 5%. Aí ele morreu. Aí Deus tirou a vida do Murilo. Isso é uma hipótese, tá? Pelo amor de Deus. Isso não vai acontecer. Murilo morreu. Só que o Murilo morreu estudando. O Murilo foi para o céu, só que ele foi estudando. A pessoa morrer, todo mundo vai morrer, gente. Mas morrer estudando é melhor ainda. Então o Murilo, nessa passagem da terra para o céu, ele começou a pensar. Nessa transição, ele começou a pensar. O que é 5%? O que é 5%? O que é 5%? Meu Deus, o que é 5%? O que é 5%? O que é 5%? Aí ele começou, de tanto pensar, a entender o que é 5%.
O Murilo teve que beber, morrer, para entender o que é o porcento. Olha que ponto chegou. Então, aqui agora eu vou explicar para vocês o que é porcentagem. Porcentagem tem a ver com por 100. Porcentagem é por 100. É alguma coisa por 100. Então, olha só que fácil, gente. Isso aqui é algo muito comum na indústria e também no balcão da sua drogaria. Sabe por quê? Porque olha só a situação. Eu estou na sua farmácia em Nerópolis, Alamanda. Eu estou aí. Eu entrei nela. E eu vi lá um fármaco, lá no rótulo dele, escrito assim, 10%. Aí a primeira coisa que eu te perguntaria, se estivesse lá na sua farmácia, era o seguinte: ô farmacêutica, por gentileza, eu sou leigo no assunto, me explica o que é uma solução, por que isso aqui está escrito 10%, farmacêutica? Eu não estou entendendo, eu preciso entender. O que você vai falar para esse seu cliente? Você vai falar assim, ó, tem que ter uma segurança. Tem que saber explicar para o seu cliente o que está escrito ali no rótulo. Vocês lidam com públicos de diferentes classes sociais. Tem a pessoa que é muito simples, que nem vai te perguntar o que é 5%, o que é 10%. Só que tem pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento que podem te fazer essa pergunta para testar o seu conhecimento de farmacêutico, para poder ter segurança de entrar na sua farmácia e comprar o fármaco correto. Tem que ter segurança nas informações. Então, olha só, eu vou ler aqui a questão 1 para você entender. Mas olha só, problemas de porcentagem, todo problema de porcentagem, você faz por regra D3. Todos. Agora eu pergunto uma coisa, vou perguntar aqui para o Murilo. O Murilo não morreu, o Murilo está vivo, graças a Deus. Ô Murilo, você está aí na feirinha de Pirenópolis. Você vai lá na feira e você vai comprar uma batata. Aí você lê lá, ó, uma batata custa R$1. E 3 batatas, Murilo, quanto custarão? Pode falar, Murilo. Tá atendendo o cliente aí, Murilo? Eu só tô de espírito aqui na aula. Não, eu tô vendo. Eu tô reparando, porque você já morreu na minha aula. Porque eu tô aqui na farmácia, aí eu tô fazendo uns negócios. Eu sei. Tô prestando atenção na aula e dando baixo nas notas aqui. Não, beleza, porque você já morreu aqui na explicação, você reparou? Já morri, eu escutei. Eu tô com fone aqui escutando e Tá fazendo bom. outras coisas. Não, tá bom, que legal, Quantas hein, Murilo? 3? Uai, não tem outro jeito? É que sei que eu faço. Ué, uma batata custa R$1. E 3 batatas? Custa quanto, Murilo? 3 batatas? R$3, não é? Agora, outra pergunta para você, tem que aproveitar você aqui, ó. Uma batata custa R$1 e 2 cenouras. Você falou a quantidade dela, o valor que ela vale. Isso. Então, agora, obrigado, Murilo. Pode ligar o áudio. Isso, exatamente. Então, entenda uma coisa. Regra de 3 é assim. Se eu falo de batata, eu tenho que falar de batata. Eu não posso comparar batata com cenoura, batata com chuchu, batata com abacaxi. Então, regra de 3 é assim. Vamos aqui para o exemplo. Ó. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. 5%, entendi, professor. 5% é 5 por 100.
Então, a primeira coisa que você coloca é o número 100. Porque porcentagem é por 100. Só que esse 100 não é qualquer 100. Sempre, sempre será 100 ml. 100 ml. Não é 100 litros. 100 ml. Então, 5% é 100 ml. Só que antes disso tem uma outra informação. Que número que é esse aqui? É o número 5. Então eu pego aqui e coloco o número 5. O que é 5%? Você tem 5 gramas da glicose a cada 100 ml do soro. E se fosse 10%, professor, ao invés do número 5, ter o número 10. Então, como é que você começa armando a sua regra de 3? Isso aqui, vou colocar aqui, e isso aqui que eu estou circulando de vermelho é o começo da sua regra de 3. Sempre vai ser assim, sempre, sempre, sempre. Sempre você coloca grama a cada 100 ml. E o que você vai mudar é um número. Se aqui fosse 20%, aqui seria o número 20. Então, qual é a definição de porcentagem? Porcentagem é sempre a massa em gramas a cada 100 ml. Essa é a definição de porcentagem. Porcentagem é sempre a massa em gramas a cada 100 ml. Então, se aqui fosse 200%, qual seria a definição? 200 gramas a cada 100 ml. Se fosse 98%, 98 gramas a cada 100 ml. Se fosse 74%, 74 gramas a cada 100 ml. Sempre o começo vai ser assim. Agora, o importante é o seguinte, ó. O que ele está te perguntando? Qual a massa de glicose em 2 litros de soro? Essa é a pergunta. Ele quer saber a massa em 2 litros de soro. Quando você olha litro e você compara aqui é uma amoxicilina. Aqui não é amoxicilina. Aqui é um outro antibiótico, porque litro é litro e ml é ml. O importante na regra de 3 é você colocar as mesmas unidades. Se aqui é amoxicilina, aqui embaixo tem que ser amoxicilina. Não pode ser azitromicina. Então, antes de você fazer sua regra de 3, tem que pegar o volume que o problema te deu e transformar para ml. Porque batata é batata. Você não pode colocar uma cenoura aqui embaixo. Abacaxi é abacaxi. Você não pode colocar aqui embaixo um pepino. Maçã é maçã. Você não pode colocar aqui embaixo uma pera. Então, antes de você fazer sua regra de 3, eu tenho que transformar o volume que ele te deu em ml. Como é que você passa de litro para ml? Você pega o número e multiplica por 1000. O número é o 2 vezes 1000, resultado 2000 ml. Então, 2 litros é a mesma coisa que 2000 ml. Então, agora você coloca na sua regra de 3. Ó, o que é 5%? Você tem 5 gramas da glicose. Gente, tem algum som que tá ligadinho aí, ó. Desabilita, por favor. O que é 5%? Você tem 5 gramas da glicose a cada 100 ml. Só que o problema te pede não é a massa em 100, é a massa em 2000. Então agora é só você montar a regra de 3. Ó, 5 gramas está para 100 ml. Para 2000,
Qual é a massa? X. Você não sabe qual é a massa. Então, 5 gramas está para 100, para 2.000 ml, que é a mesma coisa que 2 litros, você não sabe. Se você não sabe, é o X da questão. Se você colocar aqui embaixo, eu vou apagar aqui. Se você colocar aqui embaixo 2 litros, está errado. Porque maçã é maçã, aqui não é maçã. Aqui é uma outra coisa, pode ser uma jabuticaba. Se aqui é maçã, aqui embaixo tem que ser maçã. Você não pode colocar maçã em cima e jabuticaba embaixo. Você não pode colocar 2 litros. Eu tenho que colocar a mesma unidade que está em cima. Aí, para colocar na mesma unidade, você transforma. 2 litros é a mesma coisa que 2.000 ml. Agora você pode continuar a sua regra de 3. Como é que você continua? Multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x, que é igual 5 vezes 2.000 é 10.000. Matemáticazinha básica. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Se você dividir 10.000 por 100, a resposta vai ser 100 gramas. E você acertou a sua questão. Qual que é o lance? Professor, por que é 100 gramas? Porque se aqui é grama, aqui embaixo também é grama. As unidades em cima e embaixo têm que ser as mesmas. Se não forem as mesmas, a sua regra de 3 está errada. E confie no professor. O curso de farmácia usa porcentagem do início ao fim do curso. Vocês vão ter uma disciplina chamada cosmetologia, se eu não me engano. A cosmetologia é a porcentagem do início ao fim. Vocês vão ter controle de qualidade. Vocês vão ter química analítica. Então, porcentagem é algo muito importante, muito rotineiro na sua vida. Talvez não perceba agora, só que lá você vai me agradecer no final. Pessoal, tá tranquilo? Porque, tá tranquilo? Fala pra mim aí, deixa eu... Stephanie, fala alguma coisa, Stephanie. Tá tudo tranquilo, Rodrigo? Tá, beleza? Oi. Quem tá falando comigo? Zilderson. Tá tranquilo, gente? Tá tudo tranquilo? Travou aí pra vocês? Alguma coisa? Tá de boa. Tá tranquilo? Tá, Rodrigo. Obrigado. Oi, pode falar, Zilderson. Tô te escutando. Pode falar. Zilderson, pode falar, tô te escutando. Gente, tá tudo certo aí? Porque tá tudo certo. Oi. Professor, você poderia explicar novamente? Você poderia explicar isso aí novamente? Posso, olha só. Presta atenção, ó. A porcentagem, ela tem uma regra. Qual é a regra dela? Regra de 3. Tá? Porcentagem, regra de 3. Tá? Quando você chega lá na indústria, você tem uma rotina. Eu nem sei qual é a sua rotina, mas vamos supor que a sua rotina é dar um beijo na sua filha antes de você chegar lá na indústria, tá? Então, sempre você vai dar um beijo na sua filha. Então, pense na sua filha. Beijo na filha. Como é que é a rotina para porcentagem? A rotina é a seguinte, ó. Toda vez, se for uma solução, né? Toda vez que você encontrar problemas de porcentagem, qual é a sua rotina? É primeiro colocar gramas a cada 100 ml. Por quê, professor? Porque porcentagem, qual é a definição dela? É a massa em gramas a cada 100 ml. Porque porcentagem é por 100. Por 100. Mas por 100 o quê? Por 100 ml.
Então, sempre problemas de porcentagem, você começa a armar sua regra de 3 utilizando grama de alguma coisa a cada 100 ml. Então, essa é a nossa definição. Agora, antes da grama, vem um número. Que número que é esse? É o número da sua porcentagem, que é 5. Então, o que significa uma solução 5%? Você tem 5 gramas da glicose a cada 100 ml de água. Então, essa é a definição. Você coloca grama a cada 100 ml. Sempre vai ser assim. Imagina você na sua indústria. Seu chefe fala assim para você: ô Zilderson, produz aí para mim uma solução 10% de glicose. 10%. Aí você pensa, eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou lá na balança, peso 10 gramas de glicose, coloco no becker e adiciono 100 ml de água. Misturo e a minha solução 10% de glicose está pronta. Deu para entender esse começo? Sim. Vamos supor de novo, o Zilderson está lá na indústria e o patrão dele pede assim: Zilderson, prepare uma solução para mim aí, 15% de glicose. O que o Zilderson vai fazer? Ele vai lá na balança, vai pesar 15 gramas de glicose, transferir para um becker e adicionar nesse becker 100 ml de água. Aí ele vai misturar, os 15 gramas vão ser dissolvidos pela água e no final você tem uma solução 15% de glicose. Deu para entender melhor agora esse começo, Zilderson? Deu sim. Deu? Então eu vou revisar de novo essa questão, tá? Então ele fala que a solução é 5%. De nada. Pode perguntar, gente. Tem dúvida, pergunte, tá? 1000 vezes que eu respondo. Então olha só, o que é uma solução 5%? Você tem 5 gramas a cada 100 ml. Sempre é assim. Só que ele quer saber a massa, não é em 100, é em 2 litros. Regra de 3, as unidades de cima e de baixo têm que ser iguais. Se forem diferentes, a sua regra de 3 vai dar errada. Só que aqui já tem uma diferença. Aqui é ml e lá o problema te deu o volume em litros. Então você não pode colocar aqui na regra de 3 os 2 litros, porque aqui em cima é ml e aqui embaixo é litro. Então, antes de você colocar, tem que transformar o volume em ml para você armar sua regra de 3. Agora sim, ó, abacaxi em cima, abacaxi embaixo. Zilderson em cima, Zilderson embaixo. Se eu deixar assim, dessa forma, eu tenho Murilo em cima, Zilderson embaixo. Eu não posso trabalhar com coisas diferentes. Murilo é Murilo. Alamanca é Alamanca. Nerópolis é Nerópolis. André é Andréia. Deixa eu ver aqui o nome certinho para não errar. Alamanda, quase. Tô quase lá, ó. Então aqui eu tenho que colocar na unidade. É 2.000 ml, porque para você passar de litro para ml, você multiplica o número por 1.000. Aí que depois eu vou fazer a regra de 3 multiplicando cruzado, que você chega na resposta 100, tá? Eu vou fazer a 2 para reforçar o conhecimento. Então, presta atenção, ó. O Alamanda, mas fala com empolgação, minha filha. Vamos lá. Oi. Fala com empolgação, todo mundo quer escutar sua voz aqui. Então, presta atenção. Hã? É nada. Que é assim. Presta atenção aqui. O que é uma solução 63% de ácido nítrico? Arma, regra de 3 aí pra gente. Como é que você começa armando, Alamanda? Olha, eu armei a minha assim. São 63 gramas por 100 ml. Aí. Gente, olha só, Alamanda.
Olha só, Stephanie, fala alguma coisa depois, não estou escutando sua voz. Olha só. O que é 63%? Olha só, Zilderson, você tem 63 gramas a cada 100 ml. Agora, lembra lá dos 5%? 5 gramas em 100 ml. Aqui não é 5, aqui é 63%. Então, é 63 gramas a cada 100 ml. O que ele quer saber na letra A? Qual a massa de ácido nítrico existente em 100 ml? Aqui não precisa fazer regra de 3, porque a resposta já saiu. Ó. Em 100 ml você tem 63. Em 100 ml você tem 63 gramas, que é a resposta. Aqui nem precisa fazer regra de 3, tá? Porque já saiu. Oi, filha. É pra mãe embaixo pra você agora? Pode, filha. Minha filha aqui, gente, querendo descer. Pode, filha. Pede pra sua gente levar lá. Papai deixou, né? Oh, meu Deus. Então tá. Então a resposta aqui já saiu direto. Você tem em 100 ml 63 gramas. Ó, a resposta é 63. Letra B. Como é que você arma, Zilderson? Não é 63%? Então você coloca 63 gramas a cada 100 ml. Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Ele quer saber, olha só, ele quer saber a massa em 2 litros. Aí você pensa, aqui é ml e lá é litros, eu tenho que transformar. Então, como é que você passa de litro para ml? Você pega o número e multiplica por 1000. 2 vezes 1000, 2000. Então, agora você pode continuar sua regra de 3. 63 gramas está para 100 ml. Para 2000 ml, qual é a 2000 ml, qual é a massa? X. Você armou a regra de 3. Agora é só você multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, que é igual 63 vezes 2000. Lá na sua calculadora, o resultado é 126.000. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Você vai pagar 126.000 e dividir por 100. Resultado, 1.260 o quê, professor? Se aqui é grama, aqui embaixo vai ser grama também. Essa é a resposta. Tá vendo que essa parte aqui, ó, ela sempre vai ser a mesma? Você não vai mudar a primeira parte, porque a sua porcentagem é 63%. 63% é 63 Professor, gramas a cada 100. Fala. não vai usar nenhuma outra medida de grama ou de litro? Não, você só vai utilizar a grama em problemas de soluções sólidas. Como a gente está falando... Sim, pode falar. Mas, tipo assim, eu tô falando miligrama, essas coisas, não vão utilizar, não. Poder pode, vai usar. Só que a definição... Gente, peraí, deixa eu desligar aqui o áudio. Aí. Só que a definição de porcentagem é grama a cada 100 ml. Se eu te der a massa em miligramas, a primeira coisa que você faz é transformar em gramas para colocar na sua regra de 3. Então, se eu desse aqui uma massa em miligramas, eu tinha que transformar, mas eu não vou fazer isso não, tá? Entendi. Não vou fazer. Beleza. Mas pode sim. Tá? Ô, gente, eu vou fazer a C e a D, e quem não entender, me pergunte, pelo amor de Deus. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui outro aluno. Deixa eu ver. Felipe. O Felipe é o Terra Verde. Como é? Terra Verde, Campos Verdes.
Felipe, fala com a gente aí, Felipe. Preciso escutar sua voz, Felipe. Aí, garoto. Fala aí, Felipe. Felipe. Fala alguma coisa, Felipe. Desabilita o microfone e fala. Ele dormiu. Ele dormiu? Meu Deus, Felipe. Terras Verdes, esqueci o nome da cidade dele lá. Felipe. Valeu. Porque às vezes dá trabalho Felipe. pra falar. É, só pode Acho mesmo. que ele não tá achando o negócio lugar. pra liberar o áudio. Ô, Felipe, você vai clicar aí no centro com o mouse e desabilitar o microfone. Clica com o mouse no centro da tela para você habilitar o seu microfone. Viu aí, Felipe? Felipe. Ele deve estar no celular. Felipe. Será? Pode ser. Internet também, professor. A internet não tava Tá conseguindo certo. falar, não. Não, ótimo, então. Então, beleza. Então, olha só. Eu vou fazer aqui a letra C, e eu vou fazer a letra C com vocês. Aqui, ó. Qual é a porcentagem? 63%. Então, o começo é o mesmo. Qual que é o começo da regra de 3? Você vai colocar 63 gramas a cada 100 ml. Porcentagem é você pegar a massa a cada 100 ml. Agora, ele quer saber a massa em 1 litro. Então, entenda aqui uma situação. Ó. O volume aqui está em ml. E o volume que o problema te deu está em litros. Então, eu tenho que transformar o volume em ml, o volume em litros em ml. Eu não posso colocar aqui abacaxi e aqui embaixo uma outra coisa. Então, antes de você continuar na regra de 3, eu tenho que transformar. Como é que você transforma de litro para ml? Você pega o número e multiplica por 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, agora a gente vai lá para a regra de 3. Ó, 63 gramas está para 100 ml. Para 1000, você não sabe a massa. Se você não sabe a massa... Fala, pode falar. Aí tá falando existente em 1 litro. Pode ser 2 ou 3, qualquer volume. Qualquer número. Olha aqui tá. na letra B, ó. Na letra B foi 2 litros, tá vendo? Ah, tá. Certo. O volume pode ser qualquer um. O que você tem que prestar atenção é você sempre transformar o volume em ml. Tá? Tá. Então aqui eu pego o volume em litros e transformo ele em ml. Aí agora eu coloco na regra de 3, ó. 100 vezes x, 100x, que é igual 63 vezes 1000 é 63.000. 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 63.000 sobre 100, o resultado é 630 o quê? Se aqui é grama, aqui embaixo da letra X também a unidade vai ser grama. Então, esse é o resultado. 630 gramas por 630 gramas, né? Isso. Viu que a regra de... Eu não tinha percebido essa aula aqui lá no Google Sala, não. Ah, lá no portal? Eu vi as outras, mas essa eu não vi. Mas tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu vou fazer a letra D para a gente encerrar a porcentagem, tá? Então, primeiro, o que é 63%? Você tem 63 gramas a cada 100 ml. É sempre assim. Isso aqui nunca vai mudar, tá vendo? Ó? Aqui, ó, de vermelho. De vermelho. Então tá aqui, ó. Ele quer saber a massa em 50 ml.
Então, essa massa aqui está para 100. Tá vendo que aqui, ó, aqui é Zilderson, aqui é Zilderson. Eu não preciso transformar o volume, porque já está na mesma unidade. Então, 63 gramas está para 100. Para 50, você não sabe. Se você não sabe, é X. Então, 63 gramas está para 100. Para 50 ml é X. Agora é só você multiplicar cruzado. 100 vezes X, 100x. 63 vezes 50, é só você pegar na calculadora, vai dar 3.150. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Resultado, x é igual a 31,5 que, se aqui é grama, aqui embaixo vai ser grama também. Esse é o resultado, ó, da questão, ó. Tá vendo? O mesmo resultado lá da resposta, ó. 31,5. Entendeu? Entendi. Pessoal, vocês estão entendendo como se faz porcentagem? Me dê um feedback aí. Vocês estão entendendo? Sim. Desce só lá na Sim. última pra mim. Professor. Tá indo. Tô Tá aqui, indo? mais ou menos. Tá. Mais X ou é igual a menos? 3.000, o quê, professor? 3.150? 3.150. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Mais ou menos? Não é possível isso não, é? Pessoal, como é que vocês estão aí? Professor, Fala. Pode eu fiz uma falar. pergunta. Aquela aula que perguntar. você deu a aula que você deu na outra plataforma é basicamente a mesma coisa aí, porcentagem? Igualzinho. É na mesma Igualzinho. foi na mesma. É porque eu Na não mesma consegui. Foi na mesma pegada. Mesma coisa. Ah. Eu tô revisando o que eu postei lá Beleza. aqui. É porque eu não. É porque eu não tô conseguindo ver, porque a internet só tá dando nessas aulas, não sei por quê. Acho que não deve baixar, sabe, as outras. Não consegui Não, mas entrar. entendi. Mas o que eu postei lá foi o que eu fiz aqui, tá? Mesma coisa. Tá? Beleza, então. Beleza. Deixa eu. Entendi, aham. Entendeu? Tá. Foi, filho. Eu posso ir com essa? Pode, meu. Pede pra Soninha colocar lá uma blusa um pouco. Papai já vai lá, já vai vir com você. Vai lá, fala com a Soninha. Gente, ó, tá vendo como é que é? A gente fica em casa e também a gente tem. A gente tá igual a vocês. Filho, mesma coisa. Você viu o jeito que eu tô aqui na farmácia, o cliente chegar aqui até assusta. Não, pessoal, os professores estão trabalhando. Eu tô trabalhando mais de 18 horas por dia para tentar levar qualidade para todo mundo. Então, eu tô trabalhando quase 24 horas. Porque para deixar vocês mais tranquilos. O que eu quero aqui, gente? Eu só quero que você saia aqui da aula hoje leve, tranquilo. Porque eu vou tentar levar as coisas de forma bem tranquila. Tá? Eu só quero que você se esforce, que você me pergunte. O que eu senti falta? Lá no WhatsApp, eu sei que vocês não estão tendo tempo. Mas, professor, eu estou com dúvida. Tem o Ava para perguntar. Me pergunta do dia que você quiser, porque eu sou disponível, estou disponível a ajudar. Eu só não pode sair daqui hoje com dúvida. Vocês não podem ter dúvida mais. Eu sei que está difícil para todo mundo, trabalhei demais, mas reserva um tempinho para química. Uma matéria tão legal de estudar. Não é legal estudar química? Não é difícil. O que eu posso pensar de vocês hoje aqui? Vocês entenderam isso? Tá bom, tá tranquilo. Tá. E os outros? Não... Então, só uma pergunta aqui. Se caso esse trem prolongar mais algum tempo aí, no caso, o senhor tem assim, uma noção como que seria as provas? Prática, escrita? As aulas práticas nós vamos repor, tá?
Agora a prova a gente não sabe ainda, vai ter um novo calendário, fica tranquilo. As provas provavelmente vão ter um outro calendário. Provavelmente. Então esquece esse negócio de prova por enquanto. Vai dar certo. Tá? Tá bom. Vocês estão entendendo a matéria? Tá. Vamos estudar mais agora. Sim, é bem de boa essa matéria. Tá tranquilo? Tranquilo. Eu preciso da Camila falando, da Gabriele falando, eu preciso da Andréia, que não tá falando mais. Oi. A matéria tá tranquila. Tá, Tá de então boa. ótimo. Aham. Tá de boa. Gabriele tá de boa, Gabriele? Aham, tá achando bem tranquilo. Então tá bom. A Lamanda acho que também tá. Eu não tá falando nada, acho que tá tranquilo. Oi? Oi? Eu quero a próxima matéria, depois eu já fiz tudo. Isso. Mas o que eu fiz hoje, Lamanda? Por que eu não tô te escutando, não? Fala mais alto. Falei nada, não. Não, tá. Eu só resolvi fazer isso hoje porque a gente ficou muito tempo sem se ver. Eu resolvi fazer essa revisão pra gente padronizar, tá? Mas a partir da próxima aula, eu vou até começar daqui a pouquinho, ainda tem uns minutinhos de aula. O que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Mas eu acho que hoje foi uma revisão do que eu já passei pra gente alinhar tudo. Porque hoje algumas pessoas estavam com dúvida, tá? Mas a próxima aula, e hoje, ao finalzinho dela, eu vou expor o que a gente vai fazer. Já para você adiantar, tá? Tá bom. E eu vou fazer o seguinte também, ó. Talvez, lá no AVA, eu vou postar também alguns vídeos, tá? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Vocês vão ficar privilegiados. Nós vamos ter sempre aula ao vivo, nos horários da aula, 8h20 às 10h. Eu vou postar no AVA os vídeos da próxima aula, já para você ter uma referência do que você vai estudar. Aí na próxima aula, a gente já começa falando disso. Tá, mas é só para quem quiser já adiantar o estudo, tá bom? Tá bom. Tá, então essa semana eu posto lá alguma coisa. Mas na próxima aula, nós vamos começar com conteúdo novo. Escuta o que eu vou falar, gente, olha só. Lá no AVA, na sessão 2, eu tenho 3 aulas. Aula 1, aula 2 e aula 3, tá? Se você vamos lá na sessão 2, na unidade 2, 2.1, 2.2 e 2.3. Vamos lá. Foram lá? Professor, Oi. vou fazer uma pergunta. Esse negócio no AVA, você vai tirar ou você vai deixar até voltar às aulas? O que você tá Não, postando? vou deixar. Vai Tá deixar. tudo lá vou deixar lá. Porque Tudo lá. até esse final de semana eu vou fazer tudo direitinho. Ótimo. Tranquilo? Perfeito. Vai estar tudo lá para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam. Lá eu tenho no 2.1, 2.2, 2.3. Em cada sessão dessa, eu tenho 2 exercícios. Vocês vão acessar lá mais tarde para você entender o que eu estou falando. Tá lá, tem um quiz. Eu tenho lá nas 3 sessões, cada uma eu tenho 2 exercícios. Sobre o que, professor? Sobre a aula de hoje. Por favor, vá lá e faça essas atividades, porque o professor precisa lançar alguns pontos, que são os pontos em sala de aula. Então, os pontos atribuídos à sala de aula, é só você fazer aqueles exercícios lá. Eu até dei um prazinho para vocês, mas eu queria, por gentileza, que você se esforçasse e fizesse isso o mais rápido possível. Tá? Então, sessão 2. Professor, mas tem um prazo limite? O prazo eu coloquei até o dia 8.
Só que eu preciso Dia lançar as notas de atividade em sala até o dia 4. Então eu gostaria muito que vocês fizessem até sábado, até sexta-feira. É coisa rapidinha, são só 6 exercícios, mais nada. Professor, então é seção 2, unidade 2, 2.1, 2.2 e 2.3. Isso, lá se você entrar lá agora, você tem lá um quiz. Cada sessão dessa tem 2 perguntinhas só. Aí você vai acessar lá e marcar X. É só você marcar lá o X na questão, coisinha rápida. Tranquilo, então. Tá bom? Tá bom. O que a gente vai ver na próxima aula? O próximo conteúdo que vocês vão ver é a concentração molar, tá? Só que para você entender concentração molar, você precisa disso aqui. Ó, disso aqui. Que eu vou compartilhar aí com vocês, tá? Vocês estão vendo aqui? Estamos. A tabela periódica, não é? Uhum. Ainda Tá. não, professor. Não, mas vai chegar aí. Estão vendo? Sim, sim. Então tá. A próxima matéria, então, é concentração molar. Só que para você entender concentração molar, você vai ter que entender uma coisa muito importante, que é o cálculo de massa molecular. Então, olha só, eu vou deixar aqui a dica. Na próxima aula, nós vamos ver cálculo de massa molecular e, na sequência, cálculo de concentração molar. E para você fazer cálculos de massa molecular, precisa da tabela periódica em mãos. Então, qual é o nosso combinado? Na próxima aula, todo mundo com a tabela periódica em mãos, para nós avançarmos na química. Tá? Eu vou interromper aqui. A nossa aula está acabando. Então, assim, deixa eu só expressar o que eu estou sentindo. Eu fiquei muito feliz. Vocês não sabem quanto eu estou feliz de todo mundo estar aqui. Só a Fernanda que faltou, pode ter algum motivo que ela não falta a aula. E o Matheus que está trabalhando. Mas eu fiquei muito feliz porque vocês entendem o que a gente está passando. Não é... Eu vou até parar a gravação, que a gente já acabou a aula, senão não vai dar para carregar direitinho. Ó, parar aqui.